Hoje eu trago uma lição de sabedoria do Oriente para vocês. Todos sabem aqui do meu apreço pelas tradições do Extremo Oriente, e que eu sou um estudante ativo, né, de sabedoria chinesa, já fui mais claramente da Védica e outras posteriores no hinduísmo tardio. E eu me deparei há um tempo atrás, e hoje me lembrei, né, dessa pequena parábola, ou conto, né? As categorias que utilizamos no Ocidente não se aplicam muito bem às do Oriente, mas vamos chamar de parábola, da antiga tradição japonesa do budismo, né? Uma tradição meditativa que chamamos Zen. Quero trazer para vocês um conteúdo interessante dessa região e que vem muito a calhar no nosso encontro de hoje. Pode ser? Vejam só, acompanhem só. Tem uma parábola Zen que pode ser chamada assim: ouvir, ver e obter. Ouvir, ver e obter. Antes de qualquer coisa, o que é Zen? Todo mundo acredita que já sabe, né? Vem uma imagem na sua cabeça e você se satisfaz com ela, né? O que é o Zen? O Zen é um cara, um velhinho chinês ou japonês, tanto faz, porque eles são todos iguais para mim, com barbas longas, sentada num templo no topo da montanha, que eventualmente luta Kung Fu, mas no tempo livre, né, ele fica meditando ou varrendo, né? Pronto, Zen é isso, né? Ou uma pessoa mais culta vai dizer que é um monge budista com um manto amarelo ou laranja que canta e medita. E isso basta para nós aqui, né? Vamos um pouquinho além e explorar conceitualmente do que eu estou falando. Zen é a versão japonesa, é o termo japonês. Na verdade, a pronúncia seria algo como Zen, né? Porque eles são muito mais estacados. A pronúncia oriental é muito mais estacada. A nossa pronúncia aqui na América ela é muito mais suavizada pelo contato com o tupi, né? Nosso português ele é muito preguiçoso, perto de um português original, né, da Europa, né? E a língua oriental ela costuma ser bem marcada. Então, em vez de falar Zen, eles falam Zen. Então, vem do chinês Chan. Chan é uma escola, uma das escolas do budismo. Do budismo, na tradição chamada Mahayana. Aportuguesado fica Mahayana. Mahayana, com 2 As, né? Mahayana. Mahayana, que traduzimos como um grande veículo. Um grande veículo. Essa tradição, essa subdivisão do budismo Mahayana, do grande veículo, e Mahayana, para ficar mais claro ainda, ele é uma grande escola do budismo, talvez a maior, a mais difundida do budismo. Ele é a maioria dos praticantes se situam nos países do extremo asiático. Então, geralmente são países peninsulares, litorâneos ou em arquipélagos, que são os que têm a maioria de praticantes do Mahayana. Então, assim, Vietnã, Tailândia, Indonésia, Japão, Coreia do Sul, a maioria é praticante do Mahayana e não do Theravada. Tá? Theravada seria o pequeno veículo. Então, temos o grande e o pequeno, o grande Mahayana. O Mahayana, ele é mais ou menos a relação do Theravada e do Mahayana, é mais ou menos assim. Nós temos aqui no Ocidente a Igreja Católica, quem detém o poder no sistema eclesiástico é o clero, né? E ele que dá as cartas do jogo. Ele que diz quem vai e quem fica, quem é bom, quem não é, os sacramentos, os segredos, os dogmas, as doutrinas, a teologia,
O que acontece no céu é o clero que vai dizer. Ponto. É a tradição, né? A traditio da católica universalis, né? Universal, que dá as cartas, decide tudo. E o que a gente faz com isso? Fé. Você confia. E nós temos as tradições, vamos dizer assim, protestantes. E o protestante, ele tira o clero, esse intermédio do clero, e diz assim, que cada um tem a sua consciência. Cada um tem a sua consciência, sua liberdade e sua responsabilidade. Se vira. Né? Mais ou menos assim. Uma forma bem grosseira, mais ou menos assim. Você tem a sua consciência, sua subjetividade. Você lê a Bíblia em casa, interpreta tal, participa ativamente da comunidade. Mas o clero não decide as coisas por você, você que decide. O Mahayana e o Theravada é mais ou menos assim. Então, o Theravada, ele é considerado mais ortodoxo, vinculado ao budismo mais ortodoxo, mais antigo, e ele é eclesiástico. O Theravada, ele tem o clero budista, os monges, né? E só os monges podem atingir a iluminação. Eles servem de intermediários, isolam em templos inacessíveis, né? Tem as práticas secretas, né? Eles estudam os sutras, né? Os suktas, que são as lições orais do antigo Gautama, né? Siddhartha Gautama, que é o iluminado. Daí vem a palavra Bodhi ou Buda, né? Que nós simplificamos como Buda. Teria transmitido essas lições há muito tempo, não foram escritas, e esse é o grande problema do budismo, assim como no cristianismo primitivo, né? Porque o seu fundador, mestre, etc., não escreveu nada, né? E aí gera um monte de problemas, né? Que é uma coisa que o Islã não tem. O Islã tem essa vantagem de que o seu fundador deixou um livro completinho de tudo que ele tinha a dizer, e por isso que a ortodoxia no Islã é muito mais fácil, mas ainda assim não foi perfeita, né? Não há ortodoxia perfeita, quem acredita ainda em ortodoxia religiosa perfeita é muito ingênuo, né? Não conhece a história das religiões ainda, sem problema, isso vocês vão ter tempo para investigar ainda. Mas é que eu gosto de falar isso porque é muito engraçado a briga, né, que existe sobre ortodoxias religiosas. Né? Um acusa o outro de ser heterodoxo ou herege, né, de enfiar doutrinas diferentes, quando, em essência, só há doutrinas diferentes. Né? Evidentemente que eu estou falando não teologicamente, eu estou falando historicamente. Tá? Fiquem tranquilos. Assim, se o Mahayana ele é aberto para todos, ele é como se fosse protestante. Né? O Mahayana, cada um é livre, cada um tem a sua consciência, e todos podem atingir a iluminação. No Mahayana, você é aconselhado, instruído a seguir o caminho do Buda, ou a seguir o caminho do Bodhisattva, né? Do iluminado, busca a sua iluminação individual. O Theravada não. Você precisa de um intermediador, e a iluminação não é para todos. Existe um clero, existe um corpo específico de pessoas que são os iluminados. Então ele é mais, digamos, fechado e elitista. Percebam? A relação. E o Mahayana, então, ele teria surgido um pouquinho depois, ele é mais popular, ele é para os leigos, né? E por isso que ele se espalhou tanto. Então a relação, para ficar mais claro, do Mahayana e Theravada, essas duas tradições do budismo, são semelhantes à relação do catolicismo e protestante. Né? Semelhante, é só uma forma didática de explicar a coisa. Tá? Então, temos o Zen. O Zen, na tradição do Mahayana, no budismo, ele recebe influência. Por ele ser desenvolvido na China, a tradição Zen, que ainda não é Zen, né? Ela se chama Chan. A tradição Chan, ela se desenvolve na China. E qual é a tradição genuinamente chinesa? É o Tao, que às vezes grafamos com T, Tao, né? É o Tao. Então, o Chan se desenvolve não apenas com a parte do budismo, mas recebendo influências do taoísmo, que é a própria mística contemplativa, que tem a sua prática meditativa própria, chinesa, por excelência. Chinesa por excelência. Muito bem. Acontece que, tendo essa influência, se desenvolvendo na nossa era, essa tradição Chan, ela acontece, ela se desenrola na dinastia Tang, na China.
Essa dinastia Tang, ela acontece mais ou menos entre o século VII e o século X, que nós diríamos que corresponde aqui à nossa ao final, né, da nossa alta Idade Média. Só que não podemos aplicar, isso os historiadores contemporâneos já nos avisaram, não podemos aplicar nossa categoria de períodos ocidentais no Oriente. Tá? Então, quando você estuda a história do Oriente, você precisa se utilizar de categorias diferentes. Isso é importante de enfatizar. Então, nós temos 3 grandes divisões na história da China. De uma forma bem simples, nós temos a Idade Antiga, ou período antigo, lá no início, na formação do Estado chinês, do Império da Civilização Chinesa, e nós temos a moderna aqui no fim. E no meio, o que é? Não é Idade Média, não é uma Idade Média chinesa, é chamada História Imperial, ou período imperial. Tá? Período imperial. Então, o período imperial, ele vai desde o 3º século antes da Era Comum, 3 AC ou 3 AEC, termina em 1911, ontem. 1911, esse é todo o período imperial da China. Então, ele abrange quase a totalidade da história da China. História. Porque se você pegar as tradições chinesas, mitos, cara, a história da China começa no Neolítico. A data mais recuada que nós temos para o início, os primórdios da civilização chinesa, é mais ou menos 2.500, 2.600, tem quem coloque até 2.900, até o início do... no 3º milênio, sabe? Começando o 3º milênio. Só perde para o nosso registro do Egito. Só. Os nossos registros da pré-história, né? Praticamente pré-história egípcia, ainda são mais recuados que da China. Tá? E se você ler os textos tradicionais chineses, por exemplo, Anais de Primavera e Outono, que eu tive a oportunidade de ler, via de regra, a tradição vai dizer que a China começa com a origem do mundo, né? Que o homem chinês começa quando a Terra é criada. Porque quem acha que Adão e Eva é um casal europeu, tá enganado, né? Não tem nada de europeu. Cada tradição tem o seu Adão e Eva, né? Cada tradição tem o seu Éden, né? Vamos dizer assim. Isso é importante de demarcar, né? Quando você estuda a história das religiões. Muito bem. Estou só fazendo essas pequenas demarcações para vocês se situarem, ok? Então, a tradição Tian ela aparece na dinastia Tang, que fica bem na metade desse grande período que é a história imperial da China. Né? Então fica ali entre o século VII e o X. Ela ficou conhecida como Escola Tian, que em chinês seria Tianzong. A gente escreve Shanzong. Tianzong. E aí ele se espalha para o Vietnã, que é onde vai se transformar em Tien, no Vietnã, tradição Tien. Na Coreia, vira o budismo Seon. E no leste do Japão entra pelo... Deixa eu ver... pelo leste do Japão, ele aparece como Zen. Então, vocês percebam que são versões, nomes adaptativos que o termo original chinês introduziu. Da onde que vem a palavra Tian, que originou tantos termos de tradição budista? Vem do sânscrito. Porque saibam vocês já não sabiam, muito do alfabeto chinês tem origem sânscrita, muitas tradições chinesas têm origem védica. Tá? Nós temos, hoje sabemos disso, coisa que há uns 30, 40 anos nós não sabíamos. Até porque temos muitos documentos chineses oficiais, textos antigos e tradicionais, que nunca saíram da China e que nunca foram permitidos a um ocidental ler. Tá? Então, aí temos muitos segredos que são mantidos como segredos dentro de templos chineses. Tá? Qualquer especialista
vai dizer isso para você. Isso não é papo furado de teosofia Blavatskaya. Não é. Tá? É uma questão acadêmica mesmo. Tá? É uma limitação do ocidental na hora dele estudar tradições chinesas. Tá? A palavra vem do sânscrito jhana, jhana, que podemos traduzir como meditação. Jhana, do sânscrito, meditação. Mas podemos ir além e falar em contemplação e também absorção. É um contemplar, um ato passivo de não intervir, de deixar a coisa acontecer. Um meditar, que é interiorizar a coisa mentalmente, pensar sobre ela, e a absorção, vivê-la, tomá-la para si. Então temos um triplo movimento. Essa é uma interpretação etimológica minha, que eu achei muito legal. Do termo jhana, do sânscrito jhana, que vai dar origem ao chan, que vai virar o zen, como nós conhecemos hoje, zen, budismo japonês. Ok? O zen tem uma coisa legal que eu gostaria de passar para vocês, muito importante, que é o seguinte: o zen, ele não tem doutrina. Por isso que ele é considerado uma tradição mística. Porque a essência do misticismo é a não incorporação imediata ou aceitação de doutrinas e dogmas, pelo menos não de forma teorética ou debatida. Vocês já perceberam, quem aqui tem leitura sobre misticismo em geral, seja ocidental ou oriental, e nisso todo místico é igual, ele desconfia de debates teóricos. Ele é um inimigo dos intelectuais. O místico, ele é um intelectual. Geralmente, o místico, o sério, não estou falando dessas bobagens que começou no século XX. New Age, nova era, pelo amor de Deus. Não é isso. Estou falando do místico sério. Ele é um sujeito extremamente culto, extremamente estudado, mas que preferiu outra abordagem epistemológica, outra abordagem sobre a verdade. Ele se utiliza de outra gnosiologia, ele tem um outro ponto de vista e outro objetivo. Que nós teremos a oportunidade de discutir um pouquinho melhor isso, porque vocês sabem do meu apreço com o pai da mística, né, que é o mestre Eckhart, que eu já citei alguns trechos dele para vocês e que eu gosto de ler de vez em quando. O ponto é que o Zen, ou o Zen budismo, ele não propõe declaradamente uma doutrina de obrigatoriedades, mandamentos, critérios que você deve obedecer e incorporar. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte: ele propõe que toda doutrina, toda palavra, texto, escrito, histórias que são passadas, que é a essência da tradição, a oralidade da história, conselhos, orientação, sabedorias que são transmitidas, é um dedo que aponta. É um dedo que aponta para a lua. Porque tem uma parábola da lua que eu acho muito bonita sobre linguagem, que também é da tradição zen. É um dedo que aponta para a lua. Quando você quer ver a lua, você olha para a lua. Quando você quer ensinar alguém a olhar para a lua, você tem que apontar com o dedo. Mas a lua não é o dedo que aponta. O dedo que aponta é um símbolo para a lua. É um signo. E é isso que é a palavra. É isso que é o texto. Entenderam? Linguagem é símbolo. Nós vamos estudar isso aqui no curso. Nós vamos estudar linguagem. Símbolo. Ela é um caminho. Ela é um meio. E quem toma o símbolo como coisa sagrada, pratica fetichismo. É culto de símbolo, culto de texto, culto de imagem, culto de desenho. Cultua uma coisa que em si mesma não é nada. Que outros autores chamariam, por exemplo, no iluminismo, de idolatria. Porque o que é o ídolo? O ídolo é um símbolo. O ícone é um símbolo. Ele aponta para algo. Ele facilita você a conceituação, visualização, o sentimento místico, o êxtase místico ou a conexão religiosa com algo que não é aquilo ali que está na sua frente. Mas isso não deve levar à iconoclastia, por exemplo, ao desprezo do ídolo, ao ódio do ídolo, ao ódio do símbolo. Isso é outra coisa. Vocês estão percebendo a sutileza de uma coisa e outra? E essas confusões acontecem hoje com a maior frequência.
Então é um dedo que aponta. O Zen e todo místico de renome dirá para você, é um dedo que aponta. Não olhe para o dedo. Se você, que é um professor, mestre, iniciado, quer iniciar alguém, e você aponta com o dedo, e o teu iniciante, ele olha e fica olhando para o seu dedo, ele não entendeu nada. Ele tem que olhar para aquilo que o seu dedo está apontando. E essa é a dificuldade da mística. É a transmissão. Por quê? Para você transmitir, você tem que usar o dedo. Tem que usar a palavra. Não tem outro jeito. Não tem como transmitir. Essa é a ideia base do Hermann Hesse, que foi um leitor de esoterismo, mística, simbólica, amigo do Jung e tal. Hermann Hesse, que é um baita romancista que eu recomendo que vocês leiam um dia, conheçam. Prêmio Nobel. Ele fala, é uma das nos princípios dele, que estudou pra caramba mística, alquimia, gnose, né? Antiga, a séria, a bobagem moderna. Ele sempre toca nesse assunto. Não há como transmitir a experiência mística. A vivência religiosa é única, singular, irrepetível. Quem aqui é envolvido, né, com religião, que tenta discutir religião com alguém, você percebe uma limitação gigante nas palavras, você não consegue explicar o que acontece com você, entendeu? E aí você cai na teologia, cai na metafísica, aí a porcaria está feita, porque aí você confunde mais ainda a pessoa que você está querendo explicar. Né? É isso. E o Zen procura manter isso assim, a incomunicabilidade. Então é um dedo que aponta para a Lua. Mas a busca é a Lua, pela Lua, diretamente o luar. Tá? Não é a coisa mesma. A iluminação não se explica, não se expõe, não se transmite. Ou você se ilumina, ou não. Essa é a ideia. Foi assim que aconteceu com o Gautama, com o Buda, que foi o Bodhisattva original que nos mostrou o caminho. Como é que eu sei qual é o caminho? Conheça a tradição. Leia os textos, frequente o templo, tenha um professor, um mestre, né? Um mestre que é o sensei, né? O sensei, que é professor, ou o roshi, que é o professor mais velho, idoso, muito idoso, né? O roshi, ele é muito idoso, né? É um longevo. Mas nada disso vai te dar iluminação. Nada disso vai te mostrar o caminho, vai te apontar. São dedos que apontam. O templo, a roupa, o hábito, né? As regras monásticas, a montanha, o rio, a chuva, as histórias, os escritos, a prática, são dedos que apontam para a Lua. O Zen enfatiza o autocontrole, o autoconhecimento, o pensar sobre o pensar. Como você pensa, como a sua consciência funciona no mundo. E ele se volta para as coisas simples, para a vida cotidiana, para a prática do bem, para a autoconsciência das coisas simples. Por isso que a gente vê muita historinha, né, de monge varrendo o templo. Monge buscando água, subindo uma montanha descalço. Para além da explicação ascética, está no simples ato cotidiano repetitivo de fazer as mesmas coisas, mas ainda assim de modo meditativo, de modo consciente. Sabe a moda ocidental de falar em mindfulness? Mindfulness, que a gente traduz como atenção plena, foco no presente, no que você está fazendo agora, ligue o agora, consciência, agora, perceba-se. Meditação, tudo isso vem do Zen. E isso entrou nas universidades britânicas. E é maravilhoso. Eu já recomendei alguns livros de autodesenvolvimento para vocês. E um deles é um que no Brasil se chama Atenção Plena. O título dele original é Mindfulness. E é baseado em tradições meditativas do Oriente. Chegou nas universidades britânicas e hoje é indicado como terapia. Saúde mental. E eu recomendo também. Até porque eu pratico e os resultados são espetaculares. Sem problema nenhum.
Não há doutrina, conteúdo, não precisa ser budista para praticar, nada disso. Muito bem. Esse é o Zen. Acho que deu para dar uma ideia para vocês do que eu estou falando. Qual é a parábola? Qual é a parábola do ouvir, ver e obter? É a seguinte. Eu vou ler para vocês. Rapidinho. Ó. Embora o mosteiro de Eiregi ficasse nas profundezas da montanha de Ekizen, essa montanha hoje fica na província de Fukui, na ilha central do Japão, que o Japão ele não é uma ilha só, ele é um aglomerado de ilhas, um arquipélago, né, que parece um corpo só. A ilha central, que é a maior do Japão, se chama Honshu. Honshu. E ali é onde está essa cordilheira e tem uma montanha principal. Cara, essa montanha é muito bonita. Muito bonita. E tem épocas do ano em que ela fica acima das nuvens. O cume dela fica acima das nuvens. Então, assim, ó, é um lugar terrível até hoje para se visitar, escalar, conhecer, né? Então, existia há muito tempo um mosteiro lá, nessa montanha, né? E todos os meses chegavam pessoas para ouvir o mestre, um mestre zen, claro. Algumas vinham repetidamente. Embora apreciassem os ensinamentos, não os praticavam. Mesmo uma montanha sendo no fim do mundo, um lugar inacessível, difícil, as pessoas iam aos montes caminhar, passar sofrimento para ir lá ouvir o mestre falar no templo, no mosteiro. Mas não praticava. Conhecendo, sabendo disso, conhecendo a mente e o coração das pessoas, em certa ocasião, o mestre disse o seguinte: ouça, veja, obtenha. Ouça, veja, obtenha. Se você não obteve, perceba que é uma gradação aqui. Uma gradação. Né? Obter é melhor que o ver, e o ver é melhor que o ouvir. Ouvir é pior que o ver é pior que obter. Então, se você não obteve, veja. Se você ainda não viu, ouça. Ver é superior a ouvir. Mas obter é superior a ver. Isso pertence ao étimo da própria palavra Zen, ao Chan, como eu falei antes para vocês. Os 3 momentos da meditação. No contemplar, lá, no meditar, aqui, e no obter por inteiro, que é o absorver. Muitas pessoas gostam só de ouvir. São os famosos ouvintes. Ouvintes de aula. Né? Ouvintes de curso. Ouvintes de palestra. Ouvintes de missa. Ouve tudo. Ouve podcast. Ouve opinião. Ouve todo mundo. E só. Para por aí. A atividade da pessoa é passiva como se ela fosse uma planta. Ou um mineral. Ler livros também. Só recebe. Então, temos um nível seguinte, né? Que é aqueles que veem. Ou até percebem algo além, né? Ouvem e veem algo até em si mesmos. Conseguem avaliar a situação, contexto. São críticas com relação às outras pessoas. Sabem o que é certo e errado. Avaliam inteiramente a vida do vizinho, do amigo, do colega de trabalho, do professor, do aluno, do cliente, da esposa, do pai,
do irmão, vê muito bem. Essas pessoas já estão por aí. Mas só isso, também passivos. Elas continuam imutáveis. Essas que veem, não mudam. Elas continuam como sempre foram. Assim como os que ouvem. Mas o nível superior é aquele que obtém. Porque aquele que obtém o ensinamento, aquele que não apenas ouviu falar do caminho, ou que não ouviu, mas que trilha o caminho, o que incorpora, o que absorve o Zen, esse se torna o ensinamento. Ele se torna o exemplo. Ele se transforma, ele se converte no caminho. Ele é um caminho, ele se torna um caminho. E é aí que ele se torna imitável. É aí que ele guia outras pessoas, mesmo quando ele não guia, entende? Pelo exemplo. E é ele que se torna um iluminado. É ele que pode ser um professor. É ele que pode ser um místico. É ele que pode ser um guia, uma passagem. Ele se torna o dedo que aponta para o luar. Esse é o nível superior, esse é o caminho superior. E é ele o primeiro que pratica. Ele não se satisfaz em ouvir a lição. Ele não se satisfaz em ver o que acontece. Ele age de acordo. Ele pratica, ele percebe. Uma recomendação do próprio Buda diz o seguinte: atente para o que eu digo. Se considerar bom o que eu digo, experimente. Se não considerar bom o que eu digo, jogue fora. Mas a ideia do Buda é: faça algo com o que eu disse. Não se contente em ouvir. Essa é a meditação da aula. Esse é o convite que eu faço a vocês. Pois que não vai valer de nada eu dar um monte de conselhos para vocês. Encher vocês de texto. Mandar vocês assistirem minhas aulas. Verem os filmes, etc, 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 etc. Ser um ouvinte não basta. Ser um espectador não basta. É preciso trilhar o caminho. É preciso que vocês absorvam. É preciso que vocês mudem. Se transformem. Senão, a formação não faz sentido.